Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as relações binárias. Então, o que é uma relação binária? Uma relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, aqui eu tenho dois conjuntos A e B e vou chamar de R um subconjunto que esteja contido nesse A cartesiano B. Esse R vai ser chamado, então, de relação binária entre A e B. Ele não precisa satisfazer nenhuma propriedade a princípio. A única coisa que ele precisa é ser um subconjunto desse produto cartesiano. Bom, então esse produto cartesiano aqui é formado por pares ordenados, então uma relação é formada por pares ordenados. E aí a gente diz que esse par AB pertence à relação, então a gente pode escrever assim, ó, ARB, ok? Se esse par ordenado AB pertence à relação R, a gente pode escrever assim, ARB. É uma notação, tá? Para simplificar um pouquinho, a gente escreve ARB e a gente diz que A se relaciona com B. Então, esse Azinho pertence a A, esse Bzinho pertence a B, o par AB pertence à relação, então a gente diz que A se relaciona com B. Bom, a gente chama de domínio da relação o conjunto formado pelos elementos de A, então do conjunto da esquerda, né, A cartesiano B, os elementos de A para os quais existe algum B pertencente a B, tal que o par AB pertence a R. Então, o domínio é formado pelos elementos de A, tal que existe pelo menos um elemento de B, tal que o par AB pertence a R. Então, esse vai ser um subconjunto de A. O domínio é um subconjunto de A. E a imagem, aí vai ser um subconjunto de B. Então, vão ser os elementos de B, para os quais existe algum A pertencente a A, tal que o par ordenado AB pertence à relação. Então, existe aqui pelo menos um A, tal que o par AB pertence à relação, então esse B pertence à imagem da relação, domínio e imagem. Bom, vamos ver alguns exemplos de relação binária. O vazio ele é sempre uma relação binária entre quaisquer dois conjuntos A e B. Por quê? Porque o vazio sempre está contido em qualquer conjunto. É um subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio é uma relação binária entre A e B. Nesse caso, o domínio da relação é o vazio, a imagem também é o vazio. Um caso particular. Outro caso particular de relação binária é quando a gente considera todo o produto cartesiano, A cartesiano B. Então, a relação tem todos os pares ordenados de A cartesiano B. Então, também é uma relação binária particular, quando a gente considera todo o conjunto A cartesiano B. Nesse caso, o domínio é todo A e a imagem é todo o B. Bom, vamos para mais um exemplo. Aqui, o exemplo 3, eu coloquei como conjunto A o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3, o conjunto B formado pelas letras A, B, C e D. E considerei a relação com os seguintes pares: 1A, 1B, 2B e 2D. Então, veja, eu não peguei todos os pares ordenados de A cartesiano B, não peguei, por exemplo, 3D. 3D não está aqui, né? Então, esse aqui não é todo o produto cartesiano, mas também não é vazio, né? Tem alguns pares aqui. Uma forma de denotar essa relação é usar diagramas. Então, quando a gente tem o A e o B como sendo conjuntos finitos, né, conjuntos pequenos, a gente consegue denotar a relação dessa forma. Eu coloco o conjunto A dentro de uma circunferência ou uma elipse para representar aqui o conjunto A, o conjunto B em outra, e aí a gente vai fazer flechas para denotar quem são os pares que estão na relação. Então, por exemplo, o par 1A está na relação. Então, eu vou fazer uma flecha partindo de 1 e terminando em A. Isso significa que o par 1A está na relação. 1B está na relação. Então, eu vou fazer uma outra flecha aqui, 1B, para dizer que esse par ordenado 1B está na relação. 2B, outra flecha. 2D, outra flecha. Então, eu tenho 4 pares ordenados na minha relação. Eu fiz 4 flechas para denotar esses pares. É uma forma de representar a relação. Nesse caso, o domínio da relação é formado somente pelos elementos 1 e 2. Para o 3, não existe nenhum elemento do conjunto B, tal que o par 3, esse elemento pertence à relação. Não tem nenhum par que comece com 3, ele não faz parte do domínio. A imagem da relação, a imagem A, B e D. O C não está, não tem nenhum par aqui que seja um elemento de A e C. Então, o C não está na imagem.
Bom, mais um exemplo, exemplo 4. A cartesiano B é o conjunto dos números naturais, produto, conjunto dos números naturais. Vou considerar a relação o seguinte, ó, eu vou dizer que o par XY pertence à relação, ou seja, XRY, se e somente se x mais y é igual a 2. Então, eu estou com o conjunto dos números naturais, eu quero ver quem são os pares dessa relação. Por exemplo, se eu fizer x igual a 0, eu preciso ter aqui y igual a 2, eu vou ficar com 0 mais 2 igual a 2, então esse par 0, 2 pertence à relação. Eu tenho 0, R2. O par 2, 0 também. Se eu fizer x igual a 2, 2 mais 0 é 2, então o par 2, 0 também pertence à relação. Bom, o par 1, 1 também pertence à relação. 1 mais 1 igual a 2. São números naturais, então 1, 1 pertence à relação. Mas são os únicos 3 elementos que pertencem à relação. Como eu estou com o conjunto dos números naturais, qualquer número maior do que 2, né, se eu pegar aqui o 3, aí eu já não consigo um y aqui para que a soma seja 2. Então, essa relação tem 3 pares ordenados, o 0, 2, o 2, 0 e o 1, 1. Apesar de serem conjuntos infinitos aqui, os conjuntos iniciais, a relação tem só 3 elementos. Então, eu não consigo representar no diagrama, né? Apesar de que eu posso pensar aqui em 3 flechas, mas eu não consigo colocar todo o conjunto dos números naturais dentro do diagrama. Outro exemplo. A agora é o conjunto dos números naturais e B é o conjunto dos números racionais. A relação é a seguinte. X se relaciona com y se e somente se x for igual a 1 sobre y. Bom, esse x é um número natural. O y está aqui nos racionais, ok? Está nos racionais. Como que vai ficar essa relação aqui? Eu posso escrever, ao invés de x igual a 1 sobre y, eu posso escrever y igual a 1 sobre x, certo? E aí, olha como é que fica a minha relação. X, 1 sobre x, tal que x pertence aos naturais. Então, vou pegar agora só x pertencendo aos naturais e vou construir aqui os pares da relação. E aqui eu vou ter um número racional, 1 sobre um número natural. Bom, aqui tem infinitos pares nessa relação. 1, 1, 2 meio, 3, 1 terço e assim por diante. Então, é uma outra relação agora entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números racionais. Bom, a gente tem relação inversa. Quando a gente fala de relação, a gente pode construir a relação inversa dessa relação. Então, vou chamar de R, uma relação binária entre os conjuntos A e B, e quero definir R menos 1. Então, como que eu vou definir R menos 1? Eu preciso dizer quem são os elementos dessa relação aqui, do R menos 1, para ter ela bem definida. Bom, eu vou dizer que y se relaciona, em relação à relação inversa, com o x, se e somente se o x se relaciona com y lá na minha relação original. Então, se eu tenho que xy pertence a R, eu vou ter que yx pertence a R menos 1. E se yx pertence a R menos 1, então xy pertence a R. Essa é a definição da relação inversa. Veja que não tem nenhuma condição para a existência da relação inversa. Ela sempre existe. Tá? Entre relações binárias, a relação inversa sempre existe. Eu simplesmente pego os pares da relação e troco as coordenadas. A relação inversa vai ser uma relação entre B e A. Vai estar contida em B cartesiano A. Vamos voltar naquele exemplo 3 que a gente fez lá anteriormente, onde o A era 1, 2, 3, o B era ABCD. A gente tinha essa relação aqui formada por esses 4 pares ordenados. Eu quero fazer a relação inversa. Então, agora eu vou considerar B primeiro e depois o A. Então, eu vou fazer B cartesiano A. Bom, quando eu for fazer a inversa, eu vou considerar os pares da relação e vou fazer o inverso. Né? Então, eu vou considerar o par 1A. Então, agora, na relação inversa, eu vou ter A1. Eu vou ter uma flecha ao contrário, aqui indo do A para o 1. Se eu tenho o par 1B, eu vou ter uma flecha indo do B para o 1. Então, o diagrama da relação inversa, inverti aqui a ordem dos conjuntos, vou fazer de B para A. Então, eu vou ter aqui A1, B1, B2 e D2. Essa é a relação inversa da relação R. Então, mostrei por diagramas e mostrei como ficam ali os pares ordenados da relação inversa. Bom,
a gente tem algumas propriedades que uma relação pode satisfazer. Então, a primeira propriedade que a gente vai olhar é a propriedade reflexiva, reflexividade. Uma relação não precisa satisfazer nenhuma propriedade, só lembrando, né? Mas se ela satisfaz, então ela recebe aí nomes especiais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente vai dizer que uma relação R em A cartesiano A, então veja que agora ó, tem que ser no mesmo conjunto, A cartesiano A. A gente vai dizer que essa relação é reflexiva se R se relaciona com R para todo x pertencente a A. O que isso significa? Os pares ordenados da forma XX têm que estar na relação para todo x. Então, se o A contém, por exemplo, se o A tem os elementos 1 e 2, o par 1, 1 tem que estar na relação e o par 2, 2 tem que estar na relação. Aí a gente diz que essa relação é reflexiva. Então, os pares da forma XX têm que estar na relação para todo x pertencente a A. Outra propriedade é a simetria. A gente diz que R, de novo, né, em A cartesiano A, é simétrica se sempre que o par XY pertence a R, o par YX pertence a R. Ou se YX pertence a R, XY pertence a R. Então, a gente diz que é simétrica. Sempre que acontece de um par pertencer, o inverso dele também tem que pertencer. Isso não significa que eu preciso ter todos os pares x e y, ok? Mas se xy pertence, o yx tem que pertencer. Aí a gente diz que a relação é simétrica. A gente diz que a relação em A cartesiano A é antissimétrica se sempre que xy pertence a R e yx pertence a R, então x tem que ser igual a y. Então essa é a antissimetria. Se eu tenho, por exemplo, que 1, 2 pertence à relação e o 2, 1 pertence à relação, então essa relação não é antissimétrica, porque o 1 não é igual a 2. Então, se eu tiver um parzinho onde o x é diferente do y, se eu tiver o par 1, 2, o par 2, 1 não vai poder estar na relação para que ela seja antissimétrica, ok? Vou repetir, ó. Se o par 1, 2 está na relação, eu não posso ter que o par 2, 1 está na relação, porque senão ela não vai ser antissimétrica, uma vez que o 1 é diferente do 2. Então, eu posso ter pares diferentes na relação antissimétrica, eu posso ter lá o 1, 2, o que não pode acontecer e daí o inverso também está, ok? Por último, a transitividade. A gente diz que uma relação R é transitiva se toda vez que XY pertence a R e YZ pertence a R, então o par XZ pertence a R. Ou seja, se X se relaciona com Y e Y se relaciona com Z, então X se relaciona com Z. É a transitividade. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui o conjunto A formado por ABCD, e agora eu só tenho o conjunto A, porque quando a gente está falando dessas propriedades, a gente está falando em A cartesiano A. E aí eu vou chamar, então, a relação R aqui, a relação contendo os pares AA, AB, BA, BC e CB. Então, tem alguns pares aqui do produto cartesiano de A por A, que eu chamei aqui de relação R. Eu quero ver se ela satisfaz algumas dessas propriedades. Primeira propriedade é a reflexiva. Para ser reflexiva, todo parzinho da forma XX tem que estar na relação, para todo x pertencente a A. Então, vou começar por aqui, ó. A. AA está na relação? Tá, ok. B. BB está na relação? BB não está na relação. Então, essa relação não é reflexiva. Então, a primeira propriedade lá, ela não satisfaz, ela não é reflexiva. Se a gente olhar aqui, o CC também não está, o DD também não está, né? Tem outros pares que também não estão, que precisariam estar. Mas encontrei um que não está, já não é reflexivo. Segunda propriedade, simetria. Sempre que um par XY pertence à relação, o par YX também tem que pertencer. Bom, vamos olhar então para os pares da relação. O par AA está na relação, se eu inverter, continua sendo AA, e o AA está na relação. Então, esses pares que são iguais não tem problema na simetria. Tem problema quando são diferentes. Então, vamos ver aqui, AB está na relação, então o BA tem que estar na relação. Ok, o BA está na relação. Vamos para o próximo, estava aqui, vamos para esse. Esse é o BA, a gente já viu que o AB está, então esse aqui está ok. BC está na relação, preciso que CB esteja na relação.
CB está na relação, ok. E por último, CB está na relação, BC está na relação, então ok. Então essa relação ela é simétrica. Se o par XY pertence à relação, o par YX também pertence à relação. Ela é simétrica. Agora vamos ver se essa relação ela é antissimétrica. Bom, para ver se ela é antissimétrica, eu também vou olhar para pares XY e YX. Mas agora, se os dois estiverem, aí é que ela não vai ser antissimétrica. Aqui está acontecendo isso, né? Eu tenho aqui ó, o par AB pertence, o par BA pertence, o inverso dele pertence. Só que o A é diferente do B. Então, essa relação não é antissimétrica. Eu não poderia ter esses dois pares pertencendo ao mesmo tempo. Poderia ter só o AB, poderia ter só o BA. Mas se eu tenho os dois, então ela não é antissimétrica. Última, vamos ver a transitividade. Será que essa relação é transitiva? Então, para ver se ela é transitiva, eu tenho que olhar pares onde a segunda coordenada de um par seja igual ao primeiro da outra. Então, esses dois aqui, por exemplo, eu tenho AA, AB. Aqui, A é igual a A. Quando isso acontece, eu preciso ter que o par AB pertence à relação. Então, aqui eu tenho AA, está coincidindo, eu preciso ter que AB pertence à relação. Nesse caso, o AB pertence a esse elemento aqui mesmo, né? Isso acontece porque esse par aqui era igual. Bom, vamos ver os outros casos. Eu tenho aqui AB e BA. O B aqui é igual a B, então eu preciso ter que o par AA esteja na relação. Ok, o par AA está na relação. Tem algum outro que comece com B? Tem esse aqui, ó. Começa com B. E esse aqui termina com B. Então, eu tenho que olhar para esses dois. Aqui eu tenho o par AB, aqui eu tenho BC. Então, eu preciso que o par AC esteja na relação. O par AC não está na relação. Então, ela não é transitiva. Ó, eu tenho aqui AB, BC. Então, o B está se repetindo aqui. Então, AC deveria estar na relação para que ela seja transitiva, mas não está. Então, essa relação não é transitiva. Aqui eu usei outro par, não esse que eu usei ali. Ele usou aqui, ó, BC pertence à relação, CB pertence à relação, mas BB não pertence à relação. Ó. Aqui está se repetindo o C, deveria ter BB e BB não está na relação. Então, além do par que eu falei, tem outro par aqui que não está satisfazendo. Então, não é transitiva, ok? Bom, quando uma relação ela satisfaz as propriedades de ser reflexiva, simétrica e transitiva, a gente chama essa relação de equivalência. Então, precisa ter as três propriedades, reflexiva, simétrica e transitiva. Aí a gente vai chamar a relação de equivalência em A. A notação que a gente usa, aí ao invés de colocar XRY, a gente vai colocar assim, ó, X tio Y. X se relaciona com Y. Posso usar dessa forma? Posso. Posso colocar o par XY pertence a R? Posso. Nenhuma delas está errada, todas estão certas. Mas a gente costuma usar mais usualmente essa forma aqui quando a relação é uma relação de equivalência. Para dizer que o par XY está na relação, a gente coloca X tio Y. Okay? Bom, quando a gente fala em relação de equivalência, essas relações elas têm uma característica muito importante. Elas dividem o meu conjunto A, a gente fala que particiona, já vou falar isso, em conjuntos, em subconjuntos, de tal forma que todos os elementos de A estão em algum desses subconjuntos, e esses subconjuntos são disjuntos. Nossa, como assim? Então, eu tenho um conjunto A qualquer, e tenho uma relação de equivalência em A. Essa relação de equivalência, ela vai produzir, dizer assim, uma forma de construir subconjuntos de A. Então, tenho vários subconjuntos de A, de tal forma que todos os elementos de A, cada elemento de A esteja em algum desses subconjuntos. Então, eu estou dividindo, estou com o meu conjunto A, estou dividindo em vários subconjuntos. Só que todo elemento de A tem que estar em algum desses subconjuntos. E, além disso, esses subconjuntos não têm interseção. Eles são disjuntos. Então, estou particionando esse meu conjunto A. A gente chama isso de partição. Vou separar em subconjuntos disjuntos, ok?
Para fazer isso, a gente precisa definir classes de equivalência. Essas classes que vão fazer essa partição. Eu já vou colocar num exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Mas primeiro, então, vamos ver o que é uma classe de equivalência. Tem o R uma relação de equivalência em A, então tem que ser uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. E aí, para cada elemento de A, a gente vai definir um conjunto, uma classe de equivalência de A. Então, tem um elemento de A, eu vou definir um subconjunto que eu vou chamar de A barra aqui, ó. É uma classe de equivalência de A. Quem que é esse subconjunto de A aqui? É formado por todos os elementos do conjunto A que se relacionam com A, tal que X se relaciona com A. Então, estou pegando elementos lá do conjunto A que se relacionam com esse Azinho aqui. Essa é a classe de equivalência de A. Algumas observações. Primeiro, todo elemento de A pertence a uma classe de equivalência. Bom, essa era uma das condições que eu falei lá para fazer partição, né? Quero separar lá em subconjuntos. A primeira delas é isso aqui. Por que todo elemento de A pertence a uma classe de equivalência? Bom, a gente sabe que a nossa relação ela é reflexiva, ou seja, X se relaciona com X para todo X pertencente a A. Ó, X se relaciona com X para todo X pertencente a A, porque a gente sabe que a relação ela é reflexiva. Então, o X, ó, esse X aqui, esse primeiro X, ele pertence à classe de equivalência desse X. Foi assim que a gente definiu classe de equivalência do X, né? Do A, no caso. Todos os elementos que se relacionam com ele. Como esse X se relaciona com esse X, então ele pertence à classe de equivalência de X. Então, todo elemento de A pertence a uma classe de equivalência, pertence à classe de equivalência formada por ele mesmo. Ok? Segundo, dados dois elementos do meu conjunto A, a gente tem que ou as classes de equivalência são iguais, ou a interseção delas é vazia, é o conjunto vazio. Então, aqui eu tenho uma igualdade de conjuntos, né? Aqui eu tenho uma interseção de conjuntos, tá? Essas classes de equivalência, vamos lembrar que são conjuntos. Vamos mostrar que isso aqui é verdade. Ou as classes de equivalência são iguais, ou a interseção não tem nenhum elemento. Como que a gente vai fazer essa demonstração? Bom, vamos supor que tem um elemento na interseção. Tá? Vou supor que é diferente do vazio. Ou é igual ao vazio ou é diferente. Né? Vou supor que é diferente. A hora que eu supor que é diferente do vazio, que tem um elemento aqui, eu vou mostrar então que essas classes são iguais. Tá? Não pode ter uma interseção que não seja todo o conjunto. Bom, vamos lá. Suponhamos que exista um C pertencente a essa interseção. Então, o que isso significa? Que C está na classe de equivalência de A, C está na classe de equivalência de B. Então, nas duas classes de equivalência. Ou seja, isso significa que o C se relaciona com A e que o C se relaciona com B. Ok? Mas a gente sabe que R é simétrica, R é uma relação de equivalência, ela é simétrica. Então, se o C se relaciona com A, o A se relaciona com C. Né? O parzinho inverso também está na relação, uma vez que ela é simétrica. A mesma coisa aqui. Se C se relaciona com B, o B se relaciona com C. Agora eu vou usar a transitividade. É uma relação de equivalência, ela é transitiva. Então, vamos olhar aqui. Ó. C se relaciona com A e A se relaciona com C. Bom, então, C se relaciona com C. Eu vou tirar várias conclusões aqui, né? Outra delas, ó. Cadê aqui? A se relaciona com C e C se relaciona com B. A se relaciona com C e C se relaciona com B. Então, A se relaciona com B. Então, essa era uma que eu queria que gravasse aqui, ó. A se relaciona com B. Vou conseguir também que B se relaciona com A, ó. B se relaciona com C, C se relaciona com A, então B se relaciona com A. Então, o que me diz isso aqui? Ó? A se relaciona com B e B se relaciona com A. Desse primeiro, a gente diz que A pertence à classe de equivalência de B. Desse segundo, B pertence à classe de equivalência de A. Então, a gente supôs que tem um elemento de interseção, tem um elemento na interseção. A primeira coisa que a gente concluiu, então, é que esses elementos aqui, A e B, um está na classe de equivalência do outro. Tá? Mas ainda não provei que são iguais. Falta mais um pouquinho. O que eu preciso para provar que dois conjuntos são iguais? Que um está contido no outro, certo? Quero provar que a classe de equivalência de A está contida na classe de equivalência de B
e a classe de equivalência de B está contida na classe de equivalência de A. Então, para provar isso, vamos provar primeiro que a classe de equivalência de A está contida na classe de equivalência de B. Então, eu preciso pegar um elemento dessa classe de equivalência e mostrar que está na outra. Então, seja x pertencente à classe de equivalência de A. Então, x se relaciona com A. Só que a gente mostrou que A se relaciona com B. Agora, x se relaciona com A e A se relaciona com B, então x se relaciona com B. Segue que x se relaciona com B. Ou seja, o x pertence à classe de equivalência de B. Peguei um x na classe de equivalência de A e mostrei que está na classe de equivalência de B. Então, já provei que esse conjunto está contido nesse. Falta provar o contrário, mas vai ser análogo. Eu vou pegar um y pertencente à classe de equivalência de B e vou mostrar que ele está na classe de equivalência de A, da mesma forma que a gente mostrou aqui em cima. Então, ou a interseção desses conjuntos é vazia, ou esses conjuntos são iguais, ok? Vamos ver isso agora no exemplo para ver como é que fica aquela partição que eu falei. Ó. Vou pegar o conjunto A formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vou definir uma relação da seguinte forma. X se relaciona com y, se e somente se x menos y é par, é um número par. Bom, vamos ver se essa relação ela é de equivalência. Primeira coisa, será que é uma relação de equivalência? É só uma relação de equivalência que constrói classes de equivalência que faz a partição, ok? Então, a primeira coisa é verificar se é uma relação de equivalência. Primeiro, vamos ver se ela é reflexiva. Bom, x menos x é zero para qualquer x, né? X menos x é zero. E zero é um número par. Zero é 2 vezes zero, é um número par. Então, x se relaciona com x. X menos x é par, então x se relaciona com x. Para todo x pertencente a A. Então, ela é reflexiva. O par x pertence à relação, para todo x em A. Nem precisei verificar aqui para todos os números, né? Para qualquer x isso satisfaz. Então, ok, ela é reflexiva. Simétrica. Bom, vamos supor que a gente tem que x se relaciona com y. Eu preciso mostrar, então, que o y se relaciona com x, para ela ser simétrica. Então, vamos pegar aqui um par xy, que está na relação. Isso significa que x menos y é par, ou seja, existe um k pertencente aos inteiros, tal que x menos y é 2k. X menos y é par, então x menos y é 2k. Assim, y menos x, então multiplico os dois lados por menos 1, né, e troco aqui a ordem, eu vou ficar com y menos x é igual a 2 vezes menos k. Bom, y menos x então é par, esse menos k pertence aos inteiros. Então, y menos x é 2 vezes um número inteiro, é um número par. Ou seja, y se relaciona com x. Uma vez que y menos x é par, y se relaciona com x. Então, ela é simétrica, ok. Falta ver que ela é transitiva. Bom, para ver que ela é transitiva, eu vou supor que a gente tem que x se relaciona com y e y se relaciona com z. Preciso mostrar que x se relaciona com z. Bom, se eu tenho essas duas relações aqui, eu tenho que x menos y é par e tenho que y menos z é par. Ou seja, existem k1 e k2 pertencentes aos inteiros, tal que x menos y é 2k1, y menos z é 2k2. Mas eu quero que x menos z seja par. Então, vamos ver o que é x menos z. Ó. X menos z eu posso escrever como x menos y mais y menos z. Eu acrescentei e tirei aqui o y, então eu não estou mudando essa igualdade, continua uma igualdade aqui. X menos z é igual a x menos y mais y menos z. Só que x menos y é 2k1 e y menos z é 2k2, ou seja, vai ficar 2 vezes k1 mais k2. k1 mais k2 são inteiros, a soma também é um número inteiro, k1 mais k2 pertence aos inteiros, então x menos y é 2 vezes um número inteiro, ou seja, é par. E, portanto, x se relaciona com z, como a gente queria mostrar. Então, essa relação é uma relação de equivalência, ok? Agora, eu quero ver as suas classes. Quem são as classes de equivalência dessa relação? Bom, para fazer a classe de equivalência, eu vou pegar cada elemento e ver quem se relaciona com ele, para construir a classe. Então, primeiro, o zero. Quem que se relaciona com zero? Então, eu tenho aqui zero se relaciona com quem? Se eu colocar 1, o 1
eu vou ficar com 0 menos 1, que é menos 1, que não é par. O 0 não se relaciona com 1. Com o 2, 0R2. 0 menos 2 é menos 2, que é par. Então, o 0 se relaciona com 2, ou 2 se relaciona com 0. Né? Com o 3, não, vai ficar menos 3, aqui a diferença. Com o 4, sim. Com o 5, não. Com o 6, sim. Com o 7, não. Com o 8, sim. Com o 9, não. Todos que se relacionam com 0 são os pares, né? Porque a diferença vai dar um número par. Então, a classe de equivalência do 0 é formado pelo 0, 2, 4, 6 e 8. Lembra que o 0 também, né? O 0 se relaciona com 0. 0 menos 0 é par. Bom, essa é a classe de equivalência do 0. Vamos construir a classe de equivalência do 1? Não. Antes disso, eu quero voltar numa coisa que a gente acabou de demonstrar. Todos esses elementos que estão nessa classe de equivalência aqui, ó, o 2, o 4, o 6 e o 8, o que acontece com a classe de equivalência deles? A gente viu que se um elemento está na classe de equivalência de um outro, então a classe de equivalência desse elemento é igual a essa aqui. Lembra disso? Se o 2 se relaciona com o 0, então as classes de equivalência são iguais. Ó, a classe de equivalência do 2, do 4, do 6 e do 8 são iguais do 0. Posso verificar isso, né? A gente já mostrou ali, mas eu posso verificar. Quem é a classe de equivalência do 2? Eu preciso fazer a diferença sendo um número par. Bom, vai ser só os pares que a diferença vai dar um número par. Os números ímpares, se eu fizer a diferença com o 2, vai dar um número ímpar, não vai dar um número par. Mesma coisa para o 4, para o 6 e para o 8. Bom, a classe de equivalência do 1 vão ser todos os ímpares. Eu tenho que fazer 1 menos 3, 1 menos 5, 1 menos 7, 1 menos 9, para que essa diferença seja par e não ímpar. Então, a classe de equivalência do 1, e aí todos esses outros aqui têm classe de equivalência igual ao do 1, 3, 5, 7 e 9. Então, para esse exemplo aqui, a gente tem somente duas classes de equivalência. Isso não é regra, tá? Pode ter mais. Esse caso é um caso particular, tá? X menos Y é par. Então, a gente construiu duas classes de equivalência. O que acontece com essas duas classes? Bom, elas são disjuntas, não tem nenhum número que se repete aqui. Né? E se eu fizer a união dessas duas, eu vou ter todo o conjunto A. Então, é isso que é uma partição, ó. Quando eu fizer a união desses dois, eu vou ter todo o conjunto A. Então, todos os elementos do conjunto A ou estão nessa classe ou estão nessa. Além disso, a interseção desses dois conjuntos é vazia. Não tem nenhum elemento que esteja nos dois ao mesmo tempo. A gente pode representar, então, o conjunto A com a seguinte partição. Ó. Eu dividi, aqui estão todos os elementos do conjunto A. Eu dividi em dois subconjuntos, sem interseção nenhuma. Coloquei os pares para cá, os ímpares para cá. A classe de equivalência do 0, a classe de equivalência do 1. Eu fiz uma partição no meu conjunto A, ok? Bom, isso foi relação de equivalência. Existe uma outra relação, chamada de relação de ordem, que é quando uma relação satisfaz também três propriedades, mas é propriedade a reflexiva, a antissimétrica e a transitiva. Então, agora, em vez de simétrica, antissimétrica. Quando uma relação satisfaz essas três, a gente chama essa relação de ordem em A. Relação de ordem em A. Bom, a notação para a relação de ordem, x se relaciona com y, a gente coloca esse símbolo, que parece um menor ou igual, mas ele é arredondado, tá? Não é retinho como o símbolo de menor ou igual. Então, para dizer que o par xy está na relação, a gente usa esse símbolo aqui quando a relação é uma relação de ordem, reflexiva, antissimétrica e transitiva. Falei da relação de ordem, né, de menor ou igual dos números naturais, dos números inteiros. Essa relação é uma relação de ordem. Tá? Um caso é um exemplo. Mas a gente vai ver um exemplo aqui, ó, usando o conjunto das partes de um conjunto X. Então, tem um conjunto X, não vazio, e P de X o seu conjunto de partes. Lembra o que era o conjunto de partes? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de X. Então, se o X lá tem o 0 e o 1, o conjunto de partes de X vai ter o conjunto vazio, vai ter o conjunto unitário formado pelo 1, o conjunto unitário formado pelo 2 e o conjunto formado pelo 1 e o 2, conjunto de partes de X, os subconjuntos de X. Bom, a relação de inclusão nesse conjunto de partes é uma relação de ordem.
Então, a relação de inclusão, um subconjunto está contido em outro. Isso é uma relação de ordem. Vamos ver se satisfaz as 3 propriedades. Primeiro, precisa ser reflexiva. Bom, a gente sabe que um conjunto A sempre está contido nele mesmo. Um conjunto A sempre está contido nele mesmo. Isso para todo A pertencente ao conjunto de partes, em particular, né? Então, ela é reflexiva. Ó. A se relaciona com A. A relação é a relação de inclusão. A se relaciona com A. Ela é reflexiva. Antissimétrica. Então, se a gente tiver que um conjunto A se relaciona com B e B se relaciona com A, esses conjuntos têm que ser iguais. O que quer dizer que A se relaciona com B? Que A está contido em B. O que quer dizer que B se relaciona com A? Que B está contido em A. Estou usando a relação de inclusão. Se a gente tiver essas duas inclusões, A está contido em B e B está contido em A, então esses conjuntos têm que ser iguais. A gente sabe disso. Se esse está nesse e esse está nesse, eles são iguais. Isso a gente viu lá em subconjuntos, ok? Bom, isso vale para os conjuntos da partição, então ela é uma relação antissimétrica. Tá? Se o par AB está na relação e o par BA está na relação, A tem que ser igual a B. Eu só tenho pares iguais. Né? Transitiva. Então, agora eu tenho 3 subconjuntos, A, B e C, e tenho que A está contido em B e B está contido em C. Isso nós provamos lá nos conjuntos também, que se a gente tem que A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Se A se relaciona com B, B se relaciona com C, então A se relaciona com C, então essa relação é transitiva. Então esse é um exemplo de relação de ordem. Para finalizar, vamos ver mais uma relação de ordem, a relação de divide no conjunto dos números naturais. Então, como que é essa relação? Um par AB pertence a essa relação se A divide B. Essa é uma relação e a gente vai mostrar que ela é uma relação de ordem. Então, primeiro, é uma relação reflexiva? Bom, é verdade que A divide A para todo A pertencente aos naturais. O que significa que A divide A? Que A é igual a 1K vezes A. Mas nesse caso, K é igual a 1. Não existe esse K. A é igual a 1 vezes A. Então, A divide A. Ok. Antissimétrica. Vamos supor que A divide B e B divide A. Será que nesse caso A é igual a B? Sim. Nesse conjunto dos números naturais, sim. A gente tem que B é igual a 1 K1 vezes A e A é igual a 1 K2 vezes B. Então, dessas igualdades, a gente vai concluir, sim, que A é igual a B, porque a gente está no conjunto dos números naturais. Tá? Faz a continha ali, dá uma olhada por que isso acontece e pensa o que acontece se esse conjunto for o conjunto dos números inteiros. Bom, nesse caso dá certo, os naturais dá certo. E transitiva, se A divide B e B divide C, então A divide C, ok, ela é transitiva. Não escrevi o nome aqui da propriedade, né? Transitiva. Mas, observação que eu estou colocando aqui, ó, essa relação não é uma relação de ordem no conjunto dos números inteiros. Por quê? A gente sabe que 2 divide menos 2. Eu consigo escrever menos 2 como sendo 2 vezes menos 1. Então, divide. Menos 2 divide 2. 2 é igual a menos 1 vezes menos 2. 2 divide menos 2. Ok. Menos 2 divide 2, foi ao contrário. Só que 2 é diferente de menos 2. Então, no conjunto dos números inteiros, essa relação não é antissimétrica. Então, não é uma relação de ordem. Então, veja que a relação depende desse conjunto inicial também. Não depende só de como ela está definida, ok? Esse exemplo aqui era para mostrar isso, para mostrar que depende do nosso conjunto inicial, onde a gente vai fazer o produto cartesiano. Bom, com isso a gente terminou aqui a parte teórica dessas relações binárias. Tem uma lista de exercícios para vocês praticarem. Qualquer dúvida, postem no fórum, que eu vou lá para tirar as dúvidas de vocês. E nos encontramos nas nossas aulas síncronas. Bons estudos!